Meu nome é Bruno, eu trabalho no jurídico do NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. E algumas das nossas atividades lá no jurídico diz respeito a demandas que giram em torno de nomes de domínio.br, por vezes tem algumas demandas judiciais, e uma delas também, para tratar disso, foi estruturar um sistema administrativo de resolução de conflitos de nomes de domínio na internet, tentar ter uma estratégia para da desjudicialização dessas matérias. E hoje aqui o que eu vou fazer é apresentar institucionalmente esse sistema administrativo de resolução de conflitos. Não sei se todo mundo aqui, alguém conhece o SACI, já utilizou? Só para fins da apresentação aqui da nossa conversa, alguém sabe mais ou menos como que funciona o sistema DNS? Sabe? Ok, todo mundo? Tá bom. Com relação aos nomes de domínio, acho que vale a pena fazer aqui uma breve introdução. Existem basicamente 3 categorias, né? O Generic Top Level Domains, o Country Code Top Level Domains e o New Top Level Domain Names, né? Os GTLDs, .com, .net, enfim, os domínios genéricos, né? De uma maneira assim bem exemplificativa, e os Country Codes Top Level Domain Names, por exemplo, o .br, o .es da Espanha, enfim. E o .br aqui no Brasil, ele fica a cargo, pelo menos a fase de registro, né, e de alocação dos endereços IPs também, fazer o tabelamento do sistema de DNS, fica a cargo do Núcleo de Informação e Coordenação .br. E agora uma coisa mais recente, existem novos nomes de domínios, os genéricos, né? Então, por exemplo, além de você ter o .com, o .net, agora existe uma nova corrida, assim, digamos assim, uma nova bolha em que você pode registrar, por exemplo, como nome de domínio, a parte final, o nome da sua própria empresa, por exemplo, o seu próprio nome que te identifica. Então, por exemplo, o Bradesco já registrou o ponto Bradesco, né? Existem aí ponto Globo. Enfim, tem um novo espaço para registro de domínios que está sendo gestado, enfim, e tem uma nova chamada também na própria ICANN, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Bom, mas aonde que o Núcleo de Informação e Coordenação.br está situado nessa parte aqui do meio desse slide, que é o Country Code, né? O nosso .br aqui no Brasil. Só falando um pouquinho da história e tentando aqui contextualizar um pouco, o .br ele foi concedido lá no final da década de 80, em 1989, ao professor Demi Getsko, né? Que hoje esteve aqui nesse seminário anterior, e ele hoje atualmente é o presidente do NIC.br e também conselheiro, como notório saber, no Comitê Gestor da Internet. Lá na época de 89, isso foi concedido, foi meio que objeto de uma delegação à pessoa física do Demi Getsko. Então, grupo operador, ele fazia parte desse grupo operador da internet no Brasil. Bom, de 89 até pelo menos 95, isso estava muito centralizado na pessoa física do professor Demi Getsko. Então, em 95, o professor Demi, ele definitivamente recebeu, né, o .br da IANA, mas ele percebeu que isso era uma questão que não poderia ficar atrelado tão somente à pessoa física dele, né, mas isso deveria ser gestado por um comitê, enfim, a relevância disso, até para o desenvolvimento da internet como um todo, e especificamente da questão do .br. É então que surge a ideia do comitê gestor da internet, né, enfim, quem está organizando aqui hoje esse fórum. E aí é um slide para dar a dimensão de como que é a composição do CGI.br. Tantas vezes a gente fala de multi-stakeholder, multissetorialismo, e aqui está dando a dimensão, enfim, os representantes do governo, você tem aí do antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Casa Civil, das Comunicações, e
do outro lado, que a gente chama aí de sociedade civil, que são representantes do terceiro setor, comunidade científica tecnológica, enfim. Mas, em 95, com a criação do Comitê Gestor da Internet por meio dessa portaria interministerial e depois do que foi validado, digamos assim, por esse decreto de 2003, definitivamente a questão do .br ela passa a ficar a cargo do Comitê Gestor da Internet. E fica a cargo dele, principalmente, a coordenação e atribuição de endereços de internet IPs e registro de nomes de domínio usando o .br. Aí, então, só para dar mais uma contextualização um pouco da questão da evolução histórica, de como que essa matéria foi sendo gestada, regulada aqui no Brasil, .br. Em dezembro de 2005, então, o Comitê Gestor da Internet ele vai revogar a resolução 002 de 98, que delegava essa competência à FAPESP, né? Isso muito que está ligado à própria história da internet, né? Que ela foi desenvolvida, ela foi pensada muito no âmbito acadêmico, né? Das universidades americanas e, digamos assim, que a FAPESP, dentro dessa dinâmica, foi meio que o locus, o ambiente que recepcionou essa questão do .br. Então, lá estava até pelo menos 2005, quando o CGI ele revoga essa resolução 2 de 98 e emite uma nova resolução, a 1 de 2005, e delega ao NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, a execução do registro de nomes de domínio, alocação de endereços IP e a administração relativa ao domínio de primeiro nível, o CCTLD.br. Bom, isso daqui é uma transparência, eu entrei hoje no site, agora há pouco, só para dar um print screen. No registro.br vai ter várias abas, e uma delas é a aba de estatística, né? Quantos domínios foram registrados até hoje, o dia 12 de julho, e agora há pouco estava nessa casa, nessa ordem de 3.875.219 nomes de domínio no .br. Esse número é significativo por si só, mas em termos globais, a gente está mais ou menos na 7ª posição a nível global, né? Você tem o .com, enfim, tem alguns outros países, por exemplo, a Alemanha, tem mais nomes de domínios registrados do que nós aqui no .br, mas a gente está entre os 10 primeiros e esse número ele é muito significativo. Dá para ter a dimensão, a ideia de possíveis litígios, né? Conflitos que poderiam surgir nessa casa de quase 4 milhões de nomes, domínios registrados e, portanto, de pessoas que têm titularidade, de possíveis, enfim, registros de má-fé, alguma coisa que você poderia ter uma certa litigiosidade nesse pequeno universo. Bom, falando aqui um pouco de juridiquês, né, enfim, uma primeira pergunta que se passa é qual que é a natureza jurídica, né, dos nomes de domínio, mas antes de falar disso propriamente, acho que vale a pena falar para que ele serve e qual que basicamente é a função técnica, né, do nome de domínio. Quando você se conecta na internet e para o seu terminal ele se comunicar com outro, o computador ele trabalha com a lógica de números, né? Então, para você ao operacionalizar essa troca de informações, um computador se comunicar, conversar um com o outro, ele faz por meio de números. Esse número é o número IP. Então, você tem uma sequência numérica em que você consegue ter essa troca, esse fluxo de informações. Então, para você acessar uma determinada aplicação, ao invés de você digitar o número, essa sequência numérica, você digita o nome. É como se fosse o DNS, o que a gente está falando do tabelamento de DNS, é essa tradução que se faz dessa sequência numérica para o que a gente está mais associado, pelo menos como a nossa cabeça do ser humano pensa, que são nomes de domínio. Daí, Domain Name System, DNS. Né? Então, basicamente, nomes de domínio eles têm essa função técnica de meio que como se fosse uma agenda, fazer a tradução desse número, entre aspas, de telefone para um nome de domínio. Ele permite, então, identificar uma determinada aplicação que você gostaria de acessar. Vamos pensar, então, aqui no site www.nic.br. Se o computador ele não
faz essa identificação do www.nic.br, ele vai ter um número para o seu computador poder acessar essa aplicação. Então, no final das contas, a natureza jurídica do nome de domínio é basicamente um signo distintivo, que vai atribuir uma identificação própria ao seu objeto. Então, se você tem um e-commerce, esse vai ser o seu signo distintivo no ambiente online. E daí, então, a natureza jurídica, que também tem até alguns precedentes, alguns julgados que vão nesse sentido, que o nome de domínio ou endereço eletrônico nada mais é do que um instrumento para identificar pessoas ou empresas dentro de um veículo de comunicação, que no caso aqui a gente está falando da rede mundial de computadores. Esse é uma ilustração que acho que fala por si só e é muito mais ilustrativa e didática do que talvez as minhas palavras aqui. Mas, basicamente, quando o seu computador quer acessar aquele determinado website, vamos pensar aqui que é o Facebook. Você vai digitar www.facebook.com. E os servidores de DNS vão fazer essa tradução, esse tabelamento do endereço IP para o nome que você digitou ali da busca para acessar. Basicamente é isso como que funciona o sistema de DNS de tabelamento do número IP para esses nomes que a gente está mais, enfim, é mais facilitado para a nossa cabeça pensar, memorizar, registrar, enfim, digitar ali para a gente ter o acesso às diversas aplicações que estão aí na internet. Isso faz sentido quando você analisa e percebe a internet dentro dessas 3 camadas. Isso fica muito mais fácil de entender a dinâmica. Como a gente sabe, ou pelo menos acho que é um pouco um senso comum, a internet ela se vale da infraestrutura das telecomunicações, né? Que é a chamada camada de infraestrutura física. São os cabos, enfim, as redes. Por isso que ela é um valor adicionado, né, às telecomunicações. Então, essa seria a primeira camada, a camada de infraestrutura física. Quando você quer acessar uma determinada aplicação que o servidor está em outro país, enfim, tem os cabos submarinos, que se servem, então, dessa camada de infraestrutura física. E o DNS, o protocolo TCP/IP, que a gente está falando aqui, ele vai estar nessa camada lógica. Essa tradução desses números para os nomes de domínio, que é o que a gente está falando aqui hoje, e uma atribuição que consta do nic.br, que é o ccTLD.br. E aí, então, você vai poder acessar um determinado conteúdo, uma aplicação que vai estar na última layer ali, desse sistema, dessa lógica de você pensar a internet em 3 camadas. Acho que uma coisa que deve ser dita aqui, enfim, nomes de domínio, ele tem, como eu disse, essa natureza jurídica de um signo distintivo, que identifica uma determinada aplicação que você gostaria de acessar, então que pode ser simplesmente um blog meu, que eu emito minhas opiniões, ou pode ser um signo identificativo de uma determinada empresa, e-commerce, comércio eletrônico e outras mais. Mas a dinâmica que vigora, enfim, e aí foi importante falar um pouco daquela resolução do Comitê Gestor da Internet, e assim que funciona no mundo inteiro, é a regra do princípio do first come, first served. Então, se você vai e registra primeiro um determinado nome de domínio, é você que vai ser atribuída a titularidade. Pouco importa, no primeiro momento, se você necessariamente, por exemplo, teria o registro de uma marca no INPI, e isso estaria associado, ou você teria que comprovar isso para registrar aquele nome de domínio. E, por essa dinâmica facilitada, enfim, de você ter um sistema que seja dinâmico o suficiente, que seja rápido, célere, para você ter esse registro de domínio, quem é o registrador, ele não vai analisar, enfim, não vai exigir uma série de documentações que poderia burocratizar esse sistema. Então, você não atribui responsabilidade do registrador, mas a responsabilidade ela vai ser tão somente focalizada em quem solicita
o registro, o nome de domínio. Depois você vai poder cogitar se existe má-fé ou não a ensejar o cancelamento daquele nome de domínio. Então, acho que uma coisa que deve ficar clara é que, às vezes, quem não está muito acostumado com essa dinâmica, é que para você registrar um nome de domínio, ele não vai estar necessariamente subordinado ao nome empresarial ou uma marca que você teria que registrar, por exemplo, no INPI. Isso, para fins de nomes de domínio, pouco importa. Se você chega primeiro e registra aquele nome de domínio, você é o titular. Isso é importante captar, porque, como eu disse, com esses novos nomes de domínio genéricos, está se criando novamente uma corrida para você registrar esses, digamos, nomes de domínio disponíveis, né? Então, ponto Bradesco, enfim, e outros nomes de domínios pensáveis. Aí você tem uma exponencialidade enorme. E, mais uma vez, acho que tem que ficar claro aqui que se você chega primeiro e você registra, é você que vai ser o titular. Esse é um julgado, enfim, aqui mais um pouco de juridiquês, mas só para realmente demonstrar que esse princípio do first come, first served tem sido internalizado e tem sido aplicado nos casos que são levados ao judiciário. Aí é uma extração, um recorte que a gente fez desse julgado, que é um recurso especial, é do STJ, em que ele pondera, ele fala que a anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura por si só ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores, a internet. Ele vai dizer, no Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio first come, first served, e não prescinde da demonstração de má-fé. Aquilo, à primeira vista, vigora essa regra cronológica. Se você chega primeiro, registra, é você que é o titular. A ensejar, inclusive, o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. Bom, isso é uma coisa que eu já pontuei aqui, porque como esse registro ele tem que ser dinâmico, você não poderia atribuir, pelo menos, um regime de responsabilidade civil que centralizasse isso em torno da figura do registrador. Então, na resolução, isso é deixado de maneira bem clara, que é da inteira responsabilidade do titular do domínio, quem solicita o registro, e não do ente que faz, que operacionaliza o registro. No caso aqui, a gente está falando do nic.br e do cgi.br. Acho que depois vale a pena, se vocês quiserem, dar uma lida com mais calma nessa resolução, porque, no final das contas, é o que a gente tem de base legal, enfim, é a receita de bolo que você tem do que você deve seguir, ou do regime, digamos, jurídico, no que diz respeito aos nomes de domínio aqui no Brasil. Bom, mas como eu disse, é um universo populoso, né? A gente está falando aí de quase 4 milhões de nomes de domínio. E, querendo ou não, é uma determinada matéria que demanda uma expertise. Então, o que a gente pensou lá no nic.br foi estruturar ou desenhar um sistema administrativo de conflitos que tivessem pessoas experts nesse assunto para decidir tais demandas e, sobretudo, não ser esse tema tão judicializado, né? Ter outras vias alternativas de conflito. Então surge aí essa figura folclórica do SACI, que é o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos aos nomes de domínio sob o .br. Bom, o que é o SACI? Muito ao contrário do que pode se pensar, não é o NIC que vai ser o órgão decisor desses conflitos. A gente só estruturou, pensou e emitiu uma resolução sobre as regras, o que deve ser ponderado e levado em consideração para fins da solução desses conflitos, mas serão instituições credenciadas que disporão dos juízes, enfim, quem vai realmente costurar a resolução desse conflito e vai emitir uma decisão sobre quem
tem razão, quem tem legitimidade para ter o nome do domínio. No caso, até hoje, são 3 instituições credenciadas: a Câmara de Comércio Brasil e Canadá, a WIPO, que é um órgão internacional muito conhecido de propriedade intelectual, e a BPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Até hoje são essas 3 instituições credenciadas no SACI, e que, se você quiser tentar levar essa demanda sobre o guarda-chuva desse mecanismo de solução alternativa de conflito, você poderia, então, procurar uma dessas instituições credenciadas. Quando enfim, dirimido esse conflito, essa instituição credenciada vai simplesmente comunicar o NIC.br e ele vai executar a decisão. Então, pensar, por exemplo, que o determinado solicitador, né, o registrante do domínio agiu de má fé. Isso foi decidido. Então, o nome de domínio vai ser cancelado ou vai ser transferido para aquele que entrou com aquela demanda. A gente só vai cumprir essa decisão. É mais ou menos essa a dinâmica, então, que é ilustrada por essas flechas aí. Uma coisa que é importante, como esse sistema, o SACI, ele foi implementado só em 2010, então, consequentemente, só os registros, os nomes de domínios registrados após 2010 é que podem se valer dessa via alternativa de resolução, solução de conflitos. Tá. Aqui é só algumas peculiaridades, enfim, só algumas coisas que eu acho que valeria a pena chamar um pouco da atenção e que eu já falei anteriormente, é que o NIC ele só executa a decisão final dos especialistas, ele não tem nenhum poder decisório nessa dinâmica. O idioma oficial tem que ser a nossa língua portuguesa, exceto se as próprias partes convencionarem o contrário. E o procedimento do SACI ele não é sigiloso, o que é bom, porque se você quiser, enfim, ter alguma previsibilidade de como que esses conflitos são dirimidos, enfim, você teria aí, entre aspas, uma jurisprudência desse sistema alternativo de conflitos sobre nomes de domínio. E uma coisa que é importante é que, após outubro de 2010, então, quando você vai registrar um nome de domínio, consta nos, digamos, termos de uso do registro.br que você adere ou pelo menos tem a possibilidade de fazer uso do SACI para eventual conflito de domínio. As custas do SACI elas são arcadas pelo reclamante, há algumas exceções, mas bem pontuais, essas são as regras, e cada procedimento administrativo ele é fixo, ele tem um valor fixo, diferentemente, por exemplo, do que seria um procedimento arbitral, em que o valor ele tende a ter uma certa volatilidade a ser definida caso a caso, como honorários dos árbitros e tudo mais. Como não é um procedimento arbitral e é uma via alternativa de solução de conflito, a ideia também foi ter justamente esse preço fixo que incentivasse as pessoas a procurarem essa via alternativa do que você se deparar com um sistema extremamente, digamos assim, sofisticado em termos de custas, ou que você não teria previsibilidade, né? Então, isso meio que inibiria as pessoas a procurarem o SACI. Isso daqui é um exemplo, né, das custas. Por exemplo, hoje em dia, você teria aí R$3.000 de registros e custas. Membros únicos, né, se for, no caso, aí, um especialista. Se for demandada a perícia, né, aí vai ser caso a caso. E, eventualmente, viagem, hospedagem e outras despesas não incluídas. Se você optar por mais de um especialista, então aí nós teríamos 3 especialistas, você vai ter um custo um pouco maior. Permanece R$3.000 de registros e custas, e aí você vai ter R$1.800 para o primeiro especialista, mais R$1.600 para o segundo, e mais R$1.600 para o
terceiro, isso aqui a gente está falando da instituição credenciada, que é a Câmara de Comércio Brasil e Canadá. A WIPO, ela tem uma custa um pouco, digamos assim, maior, sobretudo agora com a nossa taxa cambial, né? É fixado em dólares. E aí é a mesma dinâmica. Se você escolhe um especialista, você vai ter um valor um pouco menor, né? Você vai pagar só, digamos assim, honorários de um especialista. Então aí a gente está falando de, se no caso o objeto tiver de 1 a 5 nomes de domínio, será $1.500. De 6 a 10 nomes de domínio, $2.000. E acima de 10 vai ser decidido em conjunto com o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. Se você decidir por 3 especialistas, de 1 a 5 nomes de domínio, $4.000. De 6 a 10 nomes de domínio, $5.000. E acima de 10 também a ser decidido em conjunto com o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. A última instituição credenciada, que é a Associação Brasileira de Propriedade Industrial, você também vai ter a mesma dinâmica, se considerar quantos nomes de domínio estão sendo objetos daquela lead, digamos assim, do sistema de resolução de conflitos. E vai ser também ponderada a questão se vai envolver mais de um especialista, de 1 a 3 especialistas. E aí, dando exemplo, a taxa seria de 1 a 7 nomes de domínio, R$ 1.300, mais 1.700 pelo especialista. De 8 a 14, 1.650, mais 2.000 para o especialista. E aí você segue, tem essa dinâmica de 3 especialistas, podendo o valor chegar até R$ 7.400, se envolver de 8 a 14 nomes de domínio. Bom, como que funciona o procedimento administrativo? Qual que é a dinâmica do SACI? O próprio reclamante ele vai acessar, ele vai requerer a instituição credenciada, uma daquelas 3 que a gente falou aqui, a WIPO, a BPI e a Câmara de Comércio Brasil e Canadá. Ela vai solicitar a abertura desse procedimento e vai notificar o titular do nome de domínio para ele poder contestar, apresentar uma defesa. Percebe-se aí que a figura do NIC ela não tem nenhum poder, mesmo que seja para delimitar qual que vai ser o procedimento, a dinâmica desse sistema de solução alternativa de conflitos sobre nome de domínio no .br. A gente está falando aí, então, de uma relação que basicamente é a instituição credenciada, o requerente, né, o reclamante, e o reclamado, no caso, o titular do nome de domínio. Bom, depois vale a pena dar uma olhada no regulamento do SACI, porque lá está disposto os casos em que, primeiro, a nível procedimental, quais são os documentos que você deve apresentar para iniciar esse procedimento. Então, vai dizer, por exemplo, no sentido, quais são as razões, os fundamentos que você alega uma eventual má-fé do registrante para você solicitar o cancelamento ou a transferência do nome de domínio para você. E outras hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento elas não são taxativas, elas permitem uma interpretação, então, portanto, extensiva, mas cabe ao reclamante delimitar, enfim, ter uma linha discursiva de fundamentação para, então, requerer ter uma, digamos assim, uma causa de pedir para a instauração desse procedimento. Bom, esse é mais um fluxograma que a gente tentou sistematizar, tentando triangulizar assim, mais ou menos essa dinâmica. Então, você vai ter ali como primeiro ator a instituição credenciada, ela vai abrir o procedimento do SACI, recebido então a ciência pelo próprio reclamante, ela vai comunicar, vai notificar o titular para apresentar defesa e vai, sobretudo, notificar o Núcleo de Informação e Coordenação.br, o NIC.br, para que ele não transfira o nome de domínio
para outros terceiros, enfim, por exemplo, como seria o caso de eventual não pagamento pelo aquele nome de domínio. Como ele está sendo objeto de litígio, já é notificado o nick.br para ele, em certa maneira, não congelar o nome de domínio até que seja dirimido esse conflito, que é o último quadradinho ali, a última caixa. Ou seja, caso o domínio seja congelado por falta de pagamento, ele deve ficar reservado até o final do procedimento. Ele não vai poder ser objeto de outro registro, para um outro terceiro que não faz parte dessa relação aqui, desse slide. Uma coisa que é importante pontuar, por não ser um procedimento arbitral, nada impede das partes recorrerem ao Poder Judiciário para judicializar esse litígio, essa demanda. Caso isso aconteça após ter uma decisão do SACI, o que acontece é que se o nick.br for comunicado sobre a instauração ou a judicialização desse conflito em até 15 dias, ele não vai poder implementar a decisão dessa instituição credenciada. Então, quem vai realmente ter poder decisório para compor esse litígio será o Poder Judiciário. E é isso que realmente tem algumas dúvidas do porquê o SACI não é um procedimento arbitral. Porque na arbitragem, só para pontuar aqui, ela faz coisa julgada, né, no juridiquês, ou seja, ela exclui do Poder Judiciário, se for os casos de arbitragem, que o Judiciário analise a questão levada ao procedimento arbitral e possa reabrir a discussão da matéria. No caso aqui, só então para deixar de maneira bem clara, o SACI não tem natureza de procedimento arbitral ou arbitragem. Tanto é que se uma das partes comunicar em até 15 dias após a decisão da instituição credenciada que houve a judicialização dessa questão, o nick.br não implementa a decisão da instituição credenciada, uma daquelas três. Bom, dentre os diversos casos que está publicizado lá na página do próprio SACI, que é uma das abas do registro.br, eu selecionei aqui algumas justamente para ilustrar aquela dinâmica que a gente conversou logo no início aqui, do princípio first come, first served, e como isso ele é ponderado com a eventual má-fé a dar asa, ou pelo menos a ensejar a transferência ou o cancelamento desse nome de domínio, e que, no final das contas, são os conflitos em torno dos nomes de domínio, aqui no caso, limitado ao .br. Esse é um caso curioso, nomex.com.br era o nome de domínio em questão, que estava sendo objeto aí do litígio, e preponderou aí, no caso, o princípio do first come, first served. Ele vai dizer que, ainda que o reclamante tenha o registro da marca, enfim, no INPI, não foi comprovada efetivamente a má-fé da pessoa que registrou aquele nome de domínio. Ou seja, não basta, voltando ao início da nossa conversa aqui, o nome de domínio ele não é subordinado à marca registrada no INPI ou coisa do tipo. Para você, além de comprovar isso, teria que comprovar a má-fé de quem registrou, para aí sim dar aso ao cancelamento ou à transferência desse nome de domínio. E aí, o que o especialista aqui decidiu foi exatamente isso, que em nenhum momento sequer foi alegado pelos requerentes que o reclamante tenha ofertado o nome de domínio ou a venda ou o aluguel desse nome de domínio, ou seja, que ele teria feito isso de maneira a oferir lucro e, eventualmente, má-fé. Ou seja, não há efetivamente qualquer prova de má-fé no registro ou no uso do nome de domínio. E aí, no final, ele conclui. Assim, não seria de supor que aquele domínio, nomex.com.br, ou as suas variações, como a atual, ficassem eternamente disponíveis aos reclamantes, mesmo sem as devidas e tempestivas renovações ou ainda quando não há demonstração concreta de ocorrência de má-fé, nos termos do regulamento do SACI-ADM. Essa é uma segunda decisão,
O nome de domínio aí, em caso, era o crucianbrasil.com.br. Ele pondera, mais uma vez, a questão do princípio first come, first served. E aí ele vai dizer que, ainda que vigore esse princípio, tem que ser ponderada a questão da boa-fé. Ou seja, ele foi um cybersquatting, assim, como se fosse um termo de piratas, enfim, de nome de domínio, que vai e registra determinado nome de domínio para, eventualmente, induzir alguns consumidores a erro, ou só para inviabilizar que determinada empresa ou outros terceiros que têm fins legítimos que façam o registro daquele nome de domínio para auferir lucro. Ele começa, pelo menos, a suscitar essa discussão. E aí, ainda que ele decida em sentido contrário, mas ele leva isso em consideração. É um dos casos que aparece esse elemento da má-fé. E ele vai dizer que, diante desses dados, tudo leva a crer que a comercialização de produtos assinalados pela marca Curcian, de propriedade do reclamante no Brasil, estavam autorizados tanto nas lojas físicas como pela internet. E esse especialista não encontrou outros elementos que o levasse a concluir pela má-fé. E aí, mais uma vez, a questão da subordinação. Ele vai encerrar a conclusão desse caso, dizendo que, ainda que o reclamante seja o titular dos pedidos de registro da marca Crucian no INPI, isso por si só não assegura a ele o nome de domínio, ou mesmo indique que quem registrou o domínio Cruciane tenha feito com má fé. E aí ele conclui o caso, mais uma vez, prevalecendo aí o princípio de quem chega primeiro, quem registra primeiro, é o titular. E aí, em sentido contrário, eu destaquei aqui uma decisão em que foi possível concluir pela má-fé de quem registrou o nome de domínio, e aí, então, relativizando esse princípio do first come, first served. E é interessante notar que, aí, no caso, o especialista ele levou em consideração a tentativa de quem registrou tentar revender por um valor muito maior, superior, ou seja, auferir lucro, eventualmente levar em consideração que ele não estava utilizando aquele nome de domínio, ou seja, era um nome de domínio ali parado justamente para inviabilizar que a pessoa que tem um legítimo interesse em fazê-lo, o faça. E outros casos até mais, analisar o conteúdo da lógica por trás disso. Por exemplo, ainda que eu tenha registrado esse nome de domínio, será que o meu mercado consumidor é o mesmo? Por exemplo, bom. Bom é uma palavra extremamente genérica. Ela pode estar em bom de artigos de cosméticos, artigos de vestuário. Será que bom teria que ser registrado só por um desses que tenha a marca registrada no INPI? Mas se eu registro bom e é mercado vestuário, e eu tenho essa marca registrada no INPI, e você não tem, e o faz para induzir meus consumidores a erro, aí então sim seria um caso de má-fé a ensejar o cancelamento e a eventual transferência para o reclamante, para o terceiro. Ou seja, o que a gente pode extrair aqui de saldo é, bom, a gente tem um princípio que é norteador, né, nesse regime de registro de nomes de domínio, que é essa questão cronológica, quem chega primeiro e registra é atribuída a titularidade, mas isso não impede de você buscar ou o SACI ou o judiciário para requerer a transferência para si, no caso, né, para o terceiro, ou requerer o seu cancelamento, se existem elementos que é possível comprovar a má-fé, seja para induzir consumidores a erro, seja para você ter uma empreitada aí para oferir lucro, revender ou alugar, como foi no caso as terminologias usadas pelo especialista de uma das instituições credenciadas. Aí tem mais um caso que é justamente isso, ponderando o princípio do first come, first served, e aí eu vou tomar aqui a liberdade de ler alguns trechos, principalmente o primeiro e o antepenúltimo, que ele vai dizer, bom, é digno de nota o fato de o reclamante atuar na mesma área da reclamante, ou seja, o mesmo mercado consumidor, de tentar induzir os consumidores daquele que reclama, né, e, enfim, inferir a má-fé. Atuar na mesma área da reclamante, que, como informado, é a associação conhecida mundialmente ou que afasta a eventual alegação de que os atos praticados pela reclamada fossem uma mera coincidência. Aqui ele está falando de marcas notórias, enfim, que é uma outra
possibilidade de você requerer o cancelamento ou a transferência do nome de domínio. E aí ele vai concluir dizendo o seguinte: bom, a utilização dos nomes de domínio em disputa causa direta associação com as marcas da reclamante e, portanto, pode confundir consumidores que estariam buscando acessar o site, aí, o nome de domínio, pmi.org.br de titularidade da reclamante. Além disso, o dano também pode ser estendido à imagem da reclamante, eis que os consumidores podem ser induzidos a erro ao pensar que os serviços teriam sido prestados pelo reclamante, quando, na verdade, não tem qualquer vinculação a essa. E aí acho que o interessante também de notar dessa decisão é que ela cita o próprio dispositivo do regulamento do SACI. Como eu disse, eu acho que é importante depois, se vocês se interessam por essa área, ler o regulamento do SACI, porque ele é bem descritivo aqui. Falando um pouco assim, numa linguagem mais popular, ele é como se fosse uma receita de bolo, que você tem a procedimentalização, qual é o documento que você tem que apresentar, e as causas em que você teria indícios de má-fé e que você poderia trabalhar em cima delas para requerer o cancelamento e a transferência do domínio que você julga ter sido registrado de má-fé. Então, ele vai concluir que, pelas razões expostas anteriormente, de acordo com o artigo 1, entre parênteses 1 do regulamento, e artigo 15 do regulamento do SACI, é o caso de se considerar a má-fé e efetuar o cancelamento, e aí, no caso, se decidiu, inclusive, para a transferência do nome de domínio para o reclamante. Esse também é um último caso, enfim, eles vão se repetir, mas o que eu acho que a mensagem que eu teria aqui para passar para vocês e a gente poder conversar um pouco mais, ter um diálogo assim, talvez até mais informal, é isso, que na verdade das coisas, no frigir dos ovos, toda essa litigiosidade gira em torno desse princípio, que é um princípio norteador, e os elementos, caso a caso, contextuais, se é possível aferir se houve má-fé ou não de quem solicitou o registro do nome de domínio. Aqui era o caso www.flipflop.com.br, flip-flop, né, na língua inglesa, de chinelo. Mas é interessante esse caso porque ele vai dizer que existe um outro elemento a ser considerado, que é o fato do reclamado possuir em seu nome o registro de vários nomes de domínio, aparentemente sem utilização, que podem ser entendidos como similares às marcas ou domínios de terceiro. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: bom, essa pessoa registrou tantos nomes de domínio, e isso foi comprovado, que há indício de que ele faz isso justamente para oferir lucro, né? O caso do cybersquatting. E aí, então, ele decide que, note-se, por exemplo, o nome de domínio, ele pensou um outro nome de domínio que não era objeto do conflito aqui em questão, boticário.com.br, que pode ser entendido como similar a boticário.com.br, ou seja, uma marca notória, de titularidade de terceiro. Embora o reclamante discorde, entenda que esse fato não é relevante e é diverso da discussão do nome de domínios em questão, entende-se que deve ser analisado no presente contexto comum indício de má-fé por parte do reclamado. Bom, aqui são alguns números do porquê que a gente decidiu, enfim, apresentar institucionalmente o SACI aqui para vocês. Muito mais do que uma exposição sobre o regime de nomes de domínio no Brasil, enfim, que ele segue a mesma dinâmica a nível mundial, do princípio first come, first served, pelas razões que eu já expus aqui, para evitar uma excessa burocratização do registro de nomes de domínio do Brasil. Eu acho que é importante dizer um pouco dos números, que efetivamente ele traz uma desjudicialização do tema, e é interessante notar que poucas vezes os procedimentos instaurados, as decisões administrativas, elas foram rediscutidas em âmbito judicial. Ou seja, a figura de você ter uma instituição credenciada, com um especialista, que faz uma análise ponderada, em certa medida até exaustiva, do porquê existe ou não a má-fé, ele é um elemento realmente de composição de conflito. E por isso, alternativa, aqui como eu disse o caso. E mesmo não tendo natureza jurídica do procedimento arbitral que faria coisa julgada, ele é extremamente eficiente, efetivo. A gente está falando aí desde 2011 até 2016 de 168 procedimentos instaurados até hoje, sendo que apenas 6 deles
foram para a esfera judicial, ou seja, quem não concordou recorreu ao judiciário para tentar reverter a decisão do Saci. Bom, eu acho que era isso, basicamente. Como eu disse aqui para vocês, é um sistema que a gente julga muito eficiente, os números estão aí, não sou eu que estou dizendo, para apresentar realmente essa via, mais uma outra via que você tem e que foi estruturada, né, pelo nic.br, cgi.br. Tentei trazer aqui para vocês até um pouco da dimensão de custas, alguns julgados sobre isso, e a parte mais introdutória que foi falar como que funciona o DNS, e que hoje em dia a gente já tem quase 4 milhões de nomes de domínio no .br no Brasil. Queria agradecer. Eu sei que a concorrência foi meio desleal, porque está sendo exibido agora o documentário Freenet, então agradecer a presença de vocês e abrir para perguntas, se vocês têm alguma... Alguém quer... Pode falar aqui, microfone aqui. Pode ser aqui. Meu nome é Tânia, eu sou professora do SENAC, e eu só queria saber, antes de 2010, como é que era julgado isso quando acontecia? E eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre esses novos domínios. Como é que registra ponto Bradesco, ponto Globo? Como é que funciona isso? Obrigada. Então, antes de 2010, como você não tinha essa via alternativa, na maioria das vezes isso era judicializado, né? Então, é o que eu disse. Muitas das vezes você tinha, na verdade, você tinha até uma certa previsibilidade, principalmente se você olhar para o Tribunal de Justiça de São Paulo, as decisões aplicavam muito esse princípio da ordem cronológica, né, do first come, first served. Mas até então você só tinha o poder judiciário para dirimir esses conflitos. E aí a gente sabe, né, que o nosso judiciário é moroso, enfim, tem custas, tudo mais. E, via de regra, o procedimento do Saci ele tem um prazo para ser emitida uma decisão, o que traz muito mais celeridade. E, principalmente, eu acho que do ponto de vista de realmente compor aquele conflito. Como eu disse, os números dizem por si só, de 168 procedimentos instaurados, apenas 6 foram judicializados. Ou seja, de você ter a perspectiva de quem decidiu o seu caso, tem expertise para tanto, e ele fundamenta e te dá uma construção exaustiva do seu caso. Enfim, era isso. E com relação aos novos nomes genéricos, isso é uma coisa meio que recente, né? A ICANN abriu algumas rodadas para isso. O nic.br ele também presta um serviço que é para assessorar quem tem interesse em registrar esses nomes de domínio perante a ICANN. Ele só faz, então, por exemplo, a ponte disso. O Bradesco, por exemplo, já saiu na frente e registrou o ponto Bradesco. A Globo fez a mesma coisa, ponto Globo. Enfim, e aí é o que eu disse. Como assim aconteceu na década de 90, que você tinha uma corrida para aqueles velhos nomes genéricos de domínio, .com, .net. Então, vamos pensar www.globo.net. Hoje a Globo provavelmente tem o globo.net e também tem o ponto .globo, né? Então, você tem uma nova corrida para registrar esses nomes de domínio. Mas aí, nesse caso, foge um pouco da esfera do .br, que é o ccTLD, e vai para o GTLD, no caso, new, né, GTLD. E aí, isso, quem faz o registro, quem é a figura do registrador, é a própria ICANN, aqui no caso. Tem mais alguém? Bruno, parabéns pela palestra. Cheguei no finalzinho, mas tenho muitas dúvidas a respeito disso. Nivaldo Cleto, Comitê Gestor da Internet. Bruno, como é que vocês fazem no caso de patronímico? Por exemplo, eu me chamo Nivaldo Safra. Eu quero registrar o meu domínio Safra, nivaldo@safra.com.br. Como é que fica? Eu tenho um Safra no meu nome, tem um grande banco aí. Como é que fica? Não, na verdade aí é como você está falando do arroba, você está falando um pouco de e-mail, né? Não, eu quero registrar um domínio safra.com.br. No safra.com.br daria para você, por exemplo, estou pensando aqui hipoteticamente, falando de um conflito. Safra é uma marca notoriamente conhecida, né?
Então daria para você dizer que haveria má-fé nesse sentido. Mas existe a previsão de que o patronímico também poderia ser registrado. Mas tentando responder a sua pergunta de forma clara e objetiva, eu acho que esse seria muito mais um caso de privilegiar a marca notoriamente conhecida do que em si o patronímico. Entendeu? Mas existem casos que realmente você não tem uma linha muito clara, né? É uma coisa meio uma zona cinzenta, né? Tá bom, agora eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou registrar um domínio bradescoemcasa.com.br. E lá o NIC-BR deixa eu registrar isso. O estrago que isso pode fazer se estiver na mão de um hacker. Qual o mecanismo que o NIC tem para proteger o registro de uma marca notória? Principalmente instituição financeira. Pode não ser instituição financeira, mas uma que envolva monetário, entendeu? Qual o mecanismo que o NIC tem para isso? Porque é uma preocupação, né? Porque a gente sabe, eu como representante do setor empresarial, uma troca de letras num registro de um nome notório, ele pode causar um grande prejuízo para os usuários, que podemos ser nós, e para as instituições financeiras. Você pode me responder a respeito disso? Sim, não sei se chegou àquele caso do Nomex. Eu acho que eu cheguei tarde, desculpa. Acho que no Nomex eu vi o Nomex. Então, isso era uma das coisas, né? Se só, por exemplo, a hifienização, ela seria uma tentativa de induzir consumidores de uma marca notória a erro pelo simples aspecto da hifienização, né? Então, sei lá, Bradesco e hífen, ou alguma pessoa que digita o nome errado, enfim, alguma coisa do Boticário e Boticário, né? Que estava ali naquele outro caso. Aquilo é homófono, né? Então, nesses casos, a má-fé é gritante, né? Ela é patente. E, na maioria das vezes, nesses casos, talvez, posso afirmar aqui que, muito provavelmente, seria cancelado ou transferido o nome de domínio para quem é o reclamante. Agora, com relação à responsabilidade do NIC.br, como eu disse, vigora o princípio da ordem cronológica, né? E se você, a todo momento, por exemplo, exigisse certos documentos, isso poderia ensejar uma burocratização gigantesca, né, em torno de registro de nomes de domínio. E isso é assim no mundo inteiro, né? É um procedimento célere, que você só vê o nome de registro, você apresenta alguns documentos, né, para ter a titularidade, indica o servidor, e é efetuado o registro. Com relação aos aspectos assim contratuais, isso é de maneira bem clara, deixada nos termos de uso, de dizer que o NIC.br ele não é responsável, ele pode ser corresponsabilizado por eventual má-fé de quem solicita o registro do nome de domínio. Acho que isso responde a sua pergunta. Sim, mas a questão, só um comentário, a questão do registro de nomes, ela já é uma coisa antiga, né? Porque o registro de nomes, nomes empresariais, aí tem o conflito do registro de marcas, o registro de nomes empresariais, vem a questão do registro de comércio, de juntas comerciais, proteção do nome comercial, o registro de marcas, você falou, se a pessoa tem uma marca registrada no INPI e registrou o nome primeiro, então, ele tem o direito não. sobre aquele nome. Foi isso que eu entendi? Não. Se ele não tem a marca registrada? Não necessariamente. Por exemplo, foi o que eu disse, naquela transparência, não existe subordinação do nome de domínio ao registro de uma marca no INPI. São independentes. São coisas independentes. Que, por exemplo, eu posso registrar, sei lá, vamos dizer, uma marca não notoriamente conhecida. Sei lá, vamos inventar uma marca aqui, Vida Leve. Vida Leve pode ser uma marca de água, pode ser Vida Leve produtos de alimentos. Vamos pensar numa barrinha de cereal Vida Leve. Você registrou primeiro Vida Leve, mas eu registrei no NPI e eu registrei o nome de domínio primeiro Vida Leve. E aí você vai dizer que porque você registrou primeiro o nome a marca no NPI, NPI é marca. Haveria a subordinação e eu teria que transferir o nome de domínio para você, né? Não seria o caso. Porque nesse caso, por exemplo, não tem má-fé, né? Porque o nosso mercado consumidor ele é diferente um do outro, né? Não estou induzindo o consumidor a erro, falando que no caso aqui o Vida Leve,
para a água, que é o seu caso, que registrou o nome, a marca no INPI. Não. Vigora o princípio lá da ordem cronológica, first come, first served. Certo. Entendeu? Não existe subordinação. Isso é importante deixar claro, porque muitas vezes existe essa associação, né? Falar, bom, se eu tenho o nome registrado no INPI, só eu vou poder usar aquele determinado nome de domínio. E não, muito pelo contrário. Não existe essa prejudicialidade. Aqui foi o que eu tentei trazer nessa transparência, que a própria resolução do Comitê Gestor da Internet, ela deixa isso bem claro, né? Que ela fala que não existe subordinação dos nomes de domínio a marcas ou a nome empresarial, que vigora realmente essa questão do princípio da ordem cronológica, o first come, first served. E aí não existe responsabilidade do registrador, por exemplo, do caso do nick.br, só se for realmente caso de má-fé. Se, por exemplo, você registrou a marca no INPI e eu registrei primeiro o Vida Leve, o nome de domínio Vida Leve, no nick.br, e o nosso, mas aí vamos mudar um pouco o caso. E eu pretendo atingir consumidores da Água Vida Leve, que é a sua marca registrada no INPI. Ou seja, estou tentando induzir consumidores a erro. Eu vou estar utilizando desse artifício para captar o seu mercado consumidor. Aí eu estou com má fé. Aí eu agi com má fé. Mas aí você vê que tem um elemento adicional, que não é só da marca e do nome empresarial. É um elemento adicional de má fé, que foi alguns daqueles casos que eu tentei trazer para vocês no final, decididos pelo Saci. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Nós tivemos um caso do Saci, o caso Telefônica. Antes do Saci, logo que surgiu a internet, tinha a marca, tinha o nome Telefônica registrado e acabou dando uma confusão que quem registrou o nome perdeu a ação para a Telefônica por causa da notoriedade da Telefônica. Mas aí você percebe que então é um caso de marca notória. Então, nesse caso, ele é mais relativizado ainda ao princípio do first come, first served. Entendeu? Nesse caso, você não precisaria trazer esses elementos contextuais de qual é o mercado consumidor da Vida Leve, porque Telefônica já é notório, entendeu? Então, você deixou uma coisa bem clara para a gente, que o Saci não é uma câmara arbitral. Ela é uma plataforma, é uma plataforma que tem lá no CGI ou não? Não, a gente trata tudo dentro de um guarda-chuva que seriam soluções alternativas de conflito, né? Mas ele não é um procedimento arbitral, porque ele não exclui do Poder Judiciário a rediscussão daquela matéria, daquela lide. Quando você tem uma cláusula compromissória arbitral e a Câmara Arbitral resolve aquilo, ela não pode ser rediscutida no Poder Judiciário. Né? A lei de arbitragem diz isso. Está claro isso. Está claro. Agora, no Saci, ele é um sistema administrativo. Então, tanto que, se você procurar o Judiciário em 15 dias, o NIC.br não pode executar a decisão da instituição credenciada. E se o NIC executou a decisão da entidade credenciada e após 15 dias o requerido procurar o judiciário? Tem que se cumprir a ordem judicial se o juiz determinar. Sim, aí, por exemplo, vamos pensar no caso seguinte, passou os 15 dias, você entrou com a demanda e pediu, por exemplo, uma tutela de urgência para congelar o nome de domínio, né? Porque aí a gente cumpre a decisão judicial, justamente porque não tem essa questão de procedimento arbitral. Sim. Mas veja que aí, nesse caso, não vai ser a mera proposição de uma ação judicial que vai impossibilitar a execução da decisão da instituição credenciada. Vai ser necessária uma decisão judicial de tutela de urgência, tutela antecipada para isso. O que eu pontuei aqui, para deixar ainda mais claro isso, é que se você entra no prazo de 15 dias, basta a proposição. Você não precisa nem de uma ordem judicial. Percebe a diferença? Muito bem. Bem esclarecido. Parabéns aí pela explanação. Obrigado. Vai ficar gravado isso, né? Eu acho que vai, mas eu até ia falar para vocês, enfim, quem é a maior especialista disso é a Kelly, né? A gestora lá do jurídico. Ela, inclusive, tem um livro sobre nomes de domínio, que eu indico aqui a leitura, enfim. E aí, você que tem acesso direto... Ela acabou de voltar para São Paulo. Então, mas enfim, é uma coisa que vocês poderiam ler o livro dela, né? Se vocês se sentem mais interessados. E eu aqui estou só fazendo às vezes, assim, não é muito... Tudo bom. Eu tenho uma dúvida e
uma curiosidade, tá? Até várias, né? A dúvida é a seguinte: o direito sobre o domínio é um direito de propriedade ou é um direito de uso, como é a concessão de uma faixa de IP? Você quer fazer as duas primeiras? Eu respondo. Tanto faz. Eu como advogado, assim, estudioso do direito, eu diria que é direito de propriedade. Propriedade não é necessariamente uma coisa material, né? Sim, você também tem direito de propriedade sobre coisas imateriais. Claro. Tanto que você tem a titularidade, é isso que é questionado, seja no judiciário ou no SACI, né? É a titularidade do nome de domínio, que você pode até requerer a transferência disso. Então, a gente está usando terminologias bem próprias de direito de propriedade, né? Transferência, titularidade. E você paga isso, mas o que a gente paga para o NIC.br é só os custos para ser operacionalizado e ser mantido aquele sistema de tabelamento do DNS. Entendeu? Não é que você sempre tem que pagar a questão do nome de domínio para como se fosse um aluguel, entendeu? Sim. Curiosidade, esses domínios tipo ENGE, ADV, esses domínios especiais de categoria profissional, eles também são requeridos diretamente junto ao NIC.br, não passa por nenhuma instância de entidade de classe profissional. E existe algum tipo de avaliação do NIC? Eu sou médico, vou lá e peço um domínio .eng. Tem de .adv, .br. Todos eles, você percebe que eles têm essa classificação, mas no final tem o .br. Né? Então, o que prevalece aí é o CCTLD. Então, você pede para o NIC. .br. É lá que você vai fazer o registro. Com relação a se há uma verificação documental do ponto de vista, será que a pessoa que está solicitando o .adv é mesmo advogado ou o .eng é mesmo .engenheiro? Eu não posso cravar aqui uma opinião, porque eu não sei direito como que isso funciona. Né? Eu tenho que ser honesto aqui. Pedir, eu acho que tem que pedir, senão não tem sentido. Mas é que Senão não tem sentido, porque boa pergunta, viu? É que me parece que se não pedindo estimula um oportunismo, né, de pessoas. Você pega um .adv, você tem que comprovar que o escritório de advocacia é registrado na ordem dos advogados. Você pega um .cnt, você tem que provar que o contador tem a CRC. O engenheiro tem que provar que é o mínimo, né, de exigência que até uma sugestão que se coloque em regulamento, né? Eu acho que tem alguma coisa na resolução nesse sentido. Só que eu tenho que ser honesto aqui e falar que eu não sei, né? Eu posso olhar depois na resolução e a gente pode conversar sobre isso, enfim. Ou que a solicitação seja feita por conselho de classe, né? Não, por conselho de classe não é, isso daí eu tenho certeza. Recentemente eu tentei registrar meu domínio, só que é .br, bem simples mesmo. E ele não pediu nada, mas para outras categorias, universidades e outras coisas, realmente tem lá dizendo que vai passar por um processo e eles pedem alguma coisa. Não sei o quê, porque eu não fui fazer isso. Então, nesse caso, deve ser, por exemplo, algum documento que comprove que você tem pertinência para registrar o .adv. Então, por exemplo, no meu caso, seria, sei lá, a minha cópia do meu registro na ordem dos advogados. Ou alguma coisa similar nessas outras categorias profissionais do engenheiro, entendeu? Alguma coisa assim do tipo. Deve ser isso. Mas uma coisa que eu tenho que deixar claro, isso eu já posso responder aqui para você, é que essas entidades de classe elas não têm qualquer ingerência sobre o registro. E isso você faz direto para o NIC.br. Só reforçando aquela questão do hífen, da diferenciação e da similaridade, eu estava lembrando aqui que há pouco tempo, nem tão pouco tempo assim, passou a ser permitido a acentuação, né, no nome de domínio. Sim. E aí o com e o sem acento faz uma tremenda estrago. Só para debater com você. A questão você vai registrar uma entidade sem fins lucrativos, .org.br, se você não mandar o estatuto da entidade registrado no cartório de títulos de documentos, não consegue registrar. A mesma coisa na universidade, tem que ter lá a autorização do MEC. Eu entendo que os conselhos de classe não têm gerência nenhuma, mas eu tenho certeza que o departamento jurídico do NIC.br não é nem o departamento jurídico, faz uma verificação.
tem um setor específico. O setor para saber se o profissional está registrado, né? Eu acho que é verificado, com certeza. Eu acredito que sim, porque nesse caso não faria sentido, né? Se você tem essa pertinência, né, das classes profissionais, enfim, você teria esse ponto, alguma coisa antes do ponto BR. Acho que cabe a prova, pelo menos documental, para você efetivamente complementar o registro. Imagina registrar domínio .gov assim, né? Chegar lá. Não, mas aí o .gov eles foram automaticamente reservados, né? Eles nem estão abertos para você registrar. Aí é uma outra categoria, né? Tá. Você não pode simplesmente acessar o registro.br e ir lá, sei lá, bione.gov.br. Você não consegue, entendeu? Essa é uma outra categoria que, inclusive, o governo brasileiro e esses atores do executivo, eles, inclusive, não pagam taxa para a manutenção desses domínios. E aí vem muito a calhar com a natureza jurídica do NIC, que é uma entidade civil sem fins lucrativos. Você paga R$30 porque, no final das contas, a gente não ofere lucro, né? A gente usa essa verba, seja para promover fóruns como esse, mas principalmente para manter a operacionalização do .br. Aquilo que eu expliquei de tabelamento, de DNS, todo esse time voltado para a manutenção do .br no Brasil. Entendeu? E por conta disso não faria sentido cobrar uma determinada taxa do próprio governo, entendeu? Uma última dúvida. A gente acessa alguns sites, eventualmente, sites nacionais sem o .br no final. Por que isso ocorre? Como é que funciona? Aí .net, .com então, mesmo. aí é uma questão simplesmente da predileção ou preferência de quem fez o... Quer falar? Mas o NIC pode registrar um domínio... Não. O nosso espectro, o nosso escopo é só o .br. Né? O que aconteceu, por exemplo, muitas vezes, vamos pensar no caso da Globo, globo.com, né? Você não coloca o .br. Mas ela registrou o .br justamente para não deixar espaço para que outras pessoas o fizessem, induzissem os consumidores delas a erro. Mas uma coisa que eu respondendo a sua pergunta direto, o .com, lembra aquele slide que eu coloquei aqui logo no começo, que é os domínios genéricos, que é esse .com, .net, .org, que não está acompanhado do CCTLD, né? Que é, por exemplo, o .br, .es da Espanha, .ar da Argentina. Cada um desses tem os seus NICs específicos em cada um desses países, mas só para registrar o CCTLD, ou seja, o que no final vai ter .br, .es, entendeu? .com é outra coisa, .com é uma outra categoria que é genérica. É que nos Estados Unidos não se usa, né, o CCTLD no final. Porque S, né? porque foi criado lá, enfim. Por isso é a minha dúvida se um site .com está registrado lá ou quem faz o registro disso é a AICA, né? É na Califórnia. Deixa eu só fazer uma defesa do .br aqui. Aliás, para quem está assistindo na internet aqui nessa sala, eu confiaria muito mais se eu fosse colocar um cartão de crédito numa empresa no .br do que o .com, que não tem o .br. Pelo menos a gente sabe que o .br, quando o NIC-BR concedeu o registro desse nome, ele pegou um CNPJ, ele pegou um CPF, tem lá, você consegue no ruiz.com, você consegue saber de quem é essa pessoa, quem é o portador desse CNPJ, você vai na Receita Federal, você consegue saber quais as pessoas. O que não tem .br são outros países, outros poderes judiciários. O .com é na Califórnia. Então, eu falo nos fóruns que o .br é confiável. O NIC cuida do .br. O NIC-BR é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet. É um registrar do Brasil, entendeu? E toda a governança da internet, todo esse dinheiro que a gente arrecada, esses R$30 por ano pelo registro do domínio, ele é revertido para o benefício da internet do Brasil. A internet no Brasil funciona, é referência mundial por causa desses serviços que são bem prestados, são bem coordenados e bem fiscalizados pelo Comitê Gestor da Internet. Muito obrigado. Obrigado.
Só uma dúvida que eu fiquei após tentar registrar o meu domínio é que eu fui pesquisar sobre a segurança dos dados que eu estava dispondo. E eu fiz o teste com um amigo meu, que tem um site que ele faz aplicativos e coloca lá. Aí eu queria saber qual era o domínio dele, ele não estava online. Eu disse, todo mundo entrega dados de graça mesmo, ele deve ter entregado um monte de dados e isso deve estar disponível. Só que eu não pensei que seriam tantos dados, sabe? É muita coisa, tipo, o endereço do cara, correio, telefone, e-mail, tudo. Eu acho que esses dados, eles deveriam... Mas isso não está no Ruiz. Oi? O correio, o endereço, o telefone não está no Ruiz. Eu joguei lá no site, ele me jogou tudo. Não, mas isso daí não foi na base do Ruiz. Não, eu digo assim, não em relação ao registro BR, sabe? Eu digo em relação aos domínios aqui no Brasil. Todos eles estão bem... As informações dos domínios, dos proprietários, é divulgada amplamente. Não, mas se você analisar, se você entrar no Ruiz, que é essa base que o Nivaldo Cleto disse, você não vai encontrar telefone, endereço de quem registrou o nome do domínio. Sim. Mas Você não vai. Isso daí você deve ter feito uma busca no Google X que deve ter te levado para outro... Eu descobri até o servidor do cara, descobri muita coisa. Não, o servidor DNS aparece. Agora, essas outras informações que você pontou de telefone, endereço, não aparece. Ele tem um registro e é pelo registro BR. Eu sei que eu descobri muita coisa sobre ele. Não, mas a dúvida é o seguinte, por que todos esses dados são disponíveis assim? Mas eles não são disponibilizados, é isso que eu estou te dizendo. Pois eu não sei como eu descobri. Mas não foi no Ruiz. O Ruiz é essa plataforma que o Nivaldo... Por exemplo, você quer saber quem registrou bione.dv.br. Você vai lá no Ruiz e digita bione.dv.br e vai mostrar quem registrou, o titular desse nome de domínio. Sei lá, eu, no caso, Bruno Ricardo Bione. Mas isso não vai mostrar o meu endereço, o meu telefone... Entendeu? Isso não vai ser explicitado naquela plataforma, não vai ser publicizado. É isso por isso que quando você falou aqui, eu estranhei isso. É porque eu falei com ele, eu disse, cara, teus dados estão todos disponíveis. Aí ele fez, não, mas quando eu fui fazer, pedi todos esses dados e tem que estar disponível. Mas pediu uma coisa, agora publicizar é outra, entendeu? Eu utilizei um site, assim, um site acho que era até de fora. Eu coloquei o endereço e ele buscou tudo para mim. Não, mas é um outro site, né, que você está falando. É outro site, não é esse. Não é o Ruiz nem o registro.br. Não. Não, então... Não, deve ser, sei lá, Nomes Brasil, tudo sobre todos, foi estranho o negócio. Não, mas acho que é importante deixar claro aqui que essas informações que... Deixar claro, que eu não falei isso. Que o nick.br pede para você registrar um nome de domínio, elas são coletadas, mas elas não são publicizadas. A do nick não, eu sei. Era só o nome, né? No máximo. São pouquíssimas. Porque, por exemplo, isso é importante, né? Às vezes há alguns casos que terceiros registram, sei lá, nomes de domínio para causar prejuízos a terceiros, né? E pelo menos ali você já tem uma informação cadastral que você eventualmente consegue identificar aí esse usuário e responsabilizá-lo. É essa, no final das contas, a função do Ruiz, para pelo menos você poder associar o titular do nome de domínio com aquela pessoa que registrou. Mas perceba, é uma informação pontual, né? Eu não estou publicizando outros dados pessoais de quem solicitou o registro. Porque eu pensei assim, você cria um site com a finalidade, sei lá, de defender alguma coisa, e se todos esses seus dados estiverem disponíveis e alguém não gostar do que você está falando, você pode se prejudicar, né? Sim, é. No final dos contos. Eu vou pesquisar mais agora sobre como eu achei essas informações, voltar de novo ao site e ver como é que é isso que está lá. Nesses casos, eu posso falar isso do ponto de vista prático, existem empresas que fazem um registro para você, né? Então, você tem essa saída, assim, é uma coisa prática que eu posso falar, enfim, porque isso acontece, que seriam nesses casos de pessoas que têm medo de sofrer eventuais represálias, por exemplo, subir um nome de domínio para defender causa LGBT ou para fazer alguma coisa do ponto de vista eleitoral, enfim, expressar opiniões políticas, e você tem medo do seu nome aparecer como registrador titular daquele domínio. Aí, por vezes, nesses casos, algumas pessoas utilizam dessas empresas que registram o nome de domínio a seu favor,
mas aí você tem uma relação contratual com ela que lhe assegura o anonimato. No final das contas, é isso. Existe realmente essa crítica, mas, por outro lado, existe também esse benefício de você, pelo menos, ter uma indicação de quem registrou aquele nome de domínio, porque ele pode fazer isso não necessariamente para fins lícitos, né? Como esse caso que você disse que é legítimo de liberdade de expressão, mas para eventualmente causar danos e fraudes a terceiros, e aí você teria esse link para você identificar e responsabilizar ele. Acho que aqui vale importante dizer que do decálogo, do CGI, que um dos princípios do decálogo é o princípio da inimputabilidade, né? Que você sempre deve responsabilizar os usuários finais, né? Quem praticam os atos ilícitos e não os meios. Se a gente fosse levar as últimas consequências, mais ou menos um pouco da sua linha de raciocínio que você tentou expressar aqui, no final das contas a gente poderia responsabilizar o nick.br, que não é o caso, né? Ele só é uma plataforma intermediária que facilita o registro dos nomes de domínio. Você tem que responsabilizar o usuário, enfim, quem está tentando fraudar terceiros, registrando nomes de domínios para tais fins. Mas jamais essa pessoa, esse ente, esse ator que serve como mero intermediário na rede. E aí é por isso que é importante ligar as pontas do porquê que a gente tem esse procedimento tão célere e menos burocratizado para o ponto .br, porque isso é assim no mundo inteiro, e se a gente começasse a exigir vários documentos, enfim, criar uma burocratização por conta disso, no final das contas as pessoas simplesmente migrariam para outro CCTLD, por exemplo, sei lá, da Argentina, ou mesmo .com, e no final das contas a gente ia esvaziar o nosso .br, e aí uma coisa que o Nivaldo muito bem pontuou aqui, a gente paga esse preço módico porque é uma entidade civil sem fins lucrativos, que não necessariamente pode ser assim para outros nomes de domínio. Mais alguém aí? Então, acho que eu vou encerrar aqui, a gente passou aqui 5 minutinhos. Enfim, tem o meu contato, se vocês quiserem anotar, é bruno@registro.br. Se vocês quiserem mandar algum e-mail, quiserem pegar as transparências, aqui é a minha apresentação, eu posso compartilhar algum outro material. E reforço aqui a indicação do livro da Kelly Angelini, que realmente acho que a pessoa a maior especialista nessa área. Então é um livrinho bem curto, vale a pena dar uma lida. Ele, inclusive, conta um pouco da história da implementação e da estruturação do SASI. Ela foi a mente pensante por trás disso. Obrigado pela presença, mais uma vez que foi